Natango na pasi babelela kiyo Yahweh otinda kililoba pona kokangola. Jésus na pokwa lelo tika ete liloba na yo nkolo Yesu. Isala Jésus Christ, porteur Seigneur Dieu. Il y a chave, il y a succès, il y a réussite, il y a délivrance. Jésus Christ éternel et Dieu na pokwa lelo. Ndenge to telemi na présence na yo tata. Oyebi mitema ya moko na moko. Oyebi posha motema moko na moko Jésus. Tika ete liloba oyo Yahweh nzambo yoko loba na biso na pokwa lelo Jésus. Et atteindre mitema ya moko na moko pe mosusu Jésus Christ. Et pambola ye, et bénir ye, et pesa ye réussite, et visiter na pokwa lelo au nom puissant de Jésus Christ. De tobonde la kibongo. Amen. Ok, betela Yesu maboko. Ça va dépendre de la gloire de Dieu. Zala kaka ya kotelema. Vamos permanecer de pé. Tofi ba Bíblia na biso na mokanda na Josué. Pegamos a nossa Bíblia no livro de Josué. Et Josué chapitre 6. Josué no seu capítulo 6. Verset na yango premier kino na 5e verset. No primeiro versículo até no 5º. Bible elobi. A Bíblia nos diz: Et Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué: vois, j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous des hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Les 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous attendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant ce soi. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Ok, bien-aimé. Bem amado. Toujours parler na thème moko na pokwa lelo. Estamos a falar acerca de tema. La conquête de Jéricho. A trompeta de Jerico. Conquête. Kozwa. Conquistar o Jericho. A conquista de Jerico. Conquistar elingi kolobani. Conquistar é o quê? Posséder, kozwa. Tomar a possessão. Mutu oyo azoko conquistar eloko. Alguém que está a conquistar algo. Mutu oyo abotoli na maboko ya mutu. Alguém que recebe algo. Ya mwana na français balobi ko ravir. Aquilo que é chamado conquistar, receber. Ezalaki na maboko ya mutu. Algo que estava na mão de alguém. Obotoli yango. Você recebe aquilo. O conquistar yango. Você vai conquistar aquilo. Obotoli yango ekomi ya yo. Vai receber e torna-se seu. Mwana ko conquistar. Aquilo é conquistar. Jerico ezalaki ville moko. Era uma vila. Oyo ezalaki ya munene makasi. Era uma grande vila. Parmi
ba ville oyo Israël akutanaki nango pona ko conquérir. As vilas que Israel que encontraram para conquistar. Na ba ville wana Jéricho ezalaki ville moko ya mwa munene. Jerico era a vila um pouco mais grande. Conquête ya Ai ezalaki mukie. A conquista de Ai era pequena. Mais kuna Israël a perdaki ba soda ebele. Aí Israel perdeu vários soldados. Mais Jéricho ezalaki ville moko ezalaki ya mwa munene. Jerico era um pouco grande. Aspect spirituel o ba pesi biso na ville ya Jéricho. Os aspectos espirituais que nos deram. Alobi ville oyo spirituellement ou physiquement ezalaki barricadé. Aquela vila ezalaki fechado. Era fechado. Ville wana ezalaki ya kokangama. Era uma vila fechada. Construction oyo ezalaki antigamente eza construction oyo tozosalela lelo te. Não é a construção que fazemos hoje. Ezali construction moko ba oyo ba appareil to ba machine ezokosala te. Não era que era feito nas máquinas. Mais ezalaki ba construction moko très robuste de minene. Era uma grande construção. Ville wana ezalaki ya kokangama. Era uma vila fechada. Ezalaki entouré. Estava fechado. Ya mibale mutu abandaki kokota te. Ninguém entrava. Mutu abandaki kobima te. E ninguém saía. Amen. Mutu abandaki kokota na kati ya ville wana te. Ninguém não entrava na campanha. E ninguém saía. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Quer nos dizer nyonso oyo ezalaki na kati ya Jéricho. tudo que estava em Jerico. Ezalaki lokola toloba na terme oyo pris en otage, donc ezalaki ya kokangama. Era tudo fechado. Mutu moko abandaki kokontrole yango. Alguém controlava. Aroi ya Jéricho babandaki kokontrole richesse nyonso. Os reis de Jericó controlavam toda a riqueza. Service ya renseignement na kati ya ville oyo ebandaki kosala makasi. O serviço de ensinamento fazia lokola ta ebele ville oyo ezalaki ya kokangama. Vários tempos era fechado. A tel point que soki oye kaka mutu ya liboso okoti na kati ya ville wana. Se tu chegar e entrar na vila, vão te conhecer diretamente. Vão identificar que de uma vez você não é o povo daquilo. Bien-aimé, bem amado, Jericó ezalaki moko na kati ya baville oyo Nzambe apesaki promesse epai ya Abraham. Era uma das vilas que era prometida. D'abord c'est quoi, bien-aimé? Quer dizer 7 livres ya Moïse oyo. Os 7 livros que Moisés escreveu. A promesse oyo Nzambe apesaki epai ya Abraham. São as promessas que Deus deu a Abraão. A promesse oyo Nzambe apesaki epai ya Abraham. As promessas que Deus deu a Abraão. Ele disse o seguinte: eu sou um Deus. Vou caminhar contigo. Eu, Deus, vou executar as tuas promessas. Eu, Deus, vou concretizar tudo que eu prometi. Eu, Deus, vou concretizar. Se alguém levantar contra estas coisas, se alguém levantar contra estas coisas, se alguém levantar contra aquilo, eu, Deus, vou derrubar eles. Eu, Deus, vou bater eles. Eu, Deus, vou matar eles. Amém. Eu sou artesanato das promessas. E eu é que vou concretizá-lo. Jericó era uma vila fechada. Tudo era controlado. Ninguém não entrava e ninguém saía. Aquela era a vila que Deus deu uma riqueza no seu povo para concretizar ou conquistar.
Josué après l'Iwa Moïse. Josué depois da morte de Moisés. Quando Deus tirou Moisés no mundo, ele chamou a Josué, colocou ele em frente e disse a Josué todas as promessas que saiu em Abraão e desceu nas Moisés. E ele lembrou a Josué. Ele disse: Josué, vai levar o meu povo, vai fazer entrar no repouso. Eu vou estar contigo como estava comigo. Vou andar contigo conforme Moisés. Você fará entrar o povo na promessas. Você que vai levá-los no repouso. Em tudo que está em Jericó. Nós dizemos o seguinte: la victoire du peuple d'Israël sont des promesses que Dieu avait promis à Abraham, parmi tant d'autres. Mais pouvons-nous dire aussi à chaque de la victoire qu'il y eut le peuple d'Israël, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Amen. As promessas que Deus deu a Israel, tudo que Deus falou a Israel, ele levantou para concretizar. Dentro das tais promessas, dentro das bênçãos que Deus deu a Israel, dentro das coisas que Israel vai conquistar, mesmo se Deus levantou para concretizar, Deus é que estava acompanhando para concretizar. E tem a parte de Deus e também tem a parte da pessoa. Amém. Na sua vida deve saber alguma coisa. Mesmo se Deus te deu a promessa, mesmo se Deus revelou-te algo de bom, mesmo se Deus deu a promessa no servo, você deve saber de amar. Conforme Deus é o tal artesanato, Ele fez a sua parte, Ele revelou, Ele fez a sua parte, Ele demonstrou, Ele fez a sua parte, deu-te a indicação, deu-te como caminhar. Você deve saber, não é Deus que fará tudo, a tua parte também está dentro da bênção. Amém. A tua parte também está dentro da bênção. Quantas pessoas amaram hoje em dia deram-lhe promessa, hoje em dia foi em retiro, Deus revelou ele. Fulano vou fazer isso, fulano vou fazer isso, eu coloquei algo na sua mão. Muita gente, eles sentaram, eles deixaram tudo para Deus. No nosso percurso no mundo, conforme o pecado entrou no mundo, todas as coisas que Deus quer fazer, a pessoa também tem a sua parte dentro da coisa. Toda coisa que Deus quer dar, você também tem o papel de fazer dentro da bênção. Vamos notar, depois da morte de Moisés, Deus chamou a Josué. Ele disse: Josué, Moisés morreu. Você que pegar esse povo e colocá-los no repouso. A palavra de Deus. Não é Josué primeiro que demonstrou essa atitude. Ele não falou primeiro. Ele próprio Deus dava a promessa. Ele disse a Josué: fortifica-se. Josué, tome força. Josué, se fortifica-se. Josué, toma. É a français como si, né?
Ele disse: se prepare. Pourquoi? Por quê? Nzambe a lâché déjà du pamboli. Deus já demonstrou a Nzambe bênção. a pouvoir déjà. Ele já Mais provou. part na yo pe ezali. A sua parte também está dentro. Pourquoi azokoyebisa Josué? Por que que ele dizia a Josué? Parce que ayebi déjà nzela ndenge ezali. Ele sabia o caminho Ayebi conforme déjà está. parcours ndenge ezali. Já sabia o percurso conforme está. Mesmo se ele Deus, Oyo abundaka déjà na kati ya ele victoire. já luta dentro da Ayebi vitória. makambo oyo mutu akokufa. Ele sabe a coisa que a pessoa vai enfrentar. Na parte que ele está, Azokobisa déjà Josué. ele já disse a Josué: fortifica-se. Pepe. Para que Pepe azalaki na kati ya Jéricho. o povo que estava em Jericó Ezali mpe armé nyonso te. também não era todo armado, Peuple ya lolenge nyonso. também não era qualquer povo, Ezalaki peuple ya lolenge nyonso. não era qualquer povo. Ils étaient grands de taille. Bazalaki na bataille moko ya molai. Eles tinham grande tamanho, Altura. eles tinham grande altura. Tamanho não, altura. Na nyonso Nzambe alaka yo. Tudo que Deus Na prometeu parcours na ona se na moi no percurso dentro da terra, oyebake part na yo. devemos saber a nossa parte tem. Ce n'est pas cela que Nzambe alaki yo. Nzambe apesi yo promesse. Deus te deu a Yo promessa, ofandi na yo kaka. você vai sentar Aotika lá, promesse yango vai ekoti. deixar a promessa se concretizar. Não, bem Part amado, na yo a ezali. sua parte também está. Alobi na Josué. Ele disse a Josué: Fortifié. fortifica-se, Zwa makasi. tome força, Mikembisa. fortifica-se. Po ete yo nde moto okokotisa libota oyo na repos. Você que fará entrar o povo no repouso. Yoka chapitre 2 ndenge elobi esika totutango. Après savoir kopesa biso identité ya Jéricho, Bible elobi, l'Éternel dit à Josué: vois, j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Amen. Amém. Napesi na maboko na yo. Eu dei na tua mão, Nakabi na maboko. eu ofereci a ti. Eloko Nzambe a déclaré déjà akabi na A maboko. coisa que Deus declarou, quer Nzambe dizer, apesi yango déjà na se ya domination. Deus deu debaixo da sua Yo nde Nzambe dominação. atie yo supérieur likolo ya Você, Deus te colocou Yo superior. nde Nzambe atie yo supérieur likolo ya bitumba Deus te wana. colocou superior Yo na nde Nzambe atie luta. yo supérieur par rapport ya makambo nyonso Ele colocou-te superior em todas as coisas Yo que nde vais Nzambe atie enfrentar. supérieur par rapport ya bitumba nyonso Ele colocou-te superior em toda a luta que vais enfrentar. Mas par na yo ezali. a sua parte também está. Par na yo ezali. A sua parte também está. Nzambe a livré Jéricho Deus livrou na Jericó maboko ya peuple Israël. na mão do povo de Israel. Akabi Jéricho Ele ofereceu Jericó com seus na reis, bavaya soda com seus valentes soldados. baza soda moko baza ba grande taille Eles são baza na grandes. massa makasi. Ele tem grande. Nzambe alobi napesi bango nyonso. Deus disse: dei tudo em vossa possessão. La part de l'homme bien-aimé. A parte do homem, bem amado. Tolingo lobela makambo moko misato. Vamos falar sobre três coisas. Dieu se bat pour son peuple quand il est fort et courageux. Amen. Amém. Nzambe abundelaka peuple na ye. Deus luta com seu Nzambe povo. abundelaka mwana na ye. Deus luta para o seu Tangu filho. mwana na ye Quando seu filho, azali ele está makasi com a força pe azali e courageux. ele é corajoso. Amém. Nzambe aza Nzambe na nguya. Deus, ele é Deus Nzambe poderoso. aza Nzambe oyo alonga bitumba. Ele vence tudo. Abundelaka bana na ye. Ele luta para Me os seus alingi filhos. bana oyo Os yabundelaka. filhos que ele Esengeli luta, bazala na makasi eles devem mpe ter bazala força. courageux. Devem ser corajosos. Yango ayebisaki Josué. Ele disse a Josué: Fortifie. fortifica-se, Mikembisa. fortifica-se. Nayebi deja bakomba oyo Eu kokutana. sei o combate que vai Nayebi deja enfrentar. maladi etelemi Eu liboso. sei a doença que se Nayebi deja levantou. pasi ya famille oyo Eu etelemi sei o liboso na ye. sofrimento da Nayebi família. deja plan oyo famille na yo Eu sei ezosalela. o plano que a Nayebi família deja está baoyo fazendo. nyonso baennemi Eu sei bazokokomisela yo. tudo que o inimigo Me está ngai fazendo. Nzambe Eu nayebi na Deus, yo eu mikembisa. estou a te falar, fortifica-se.
a nossas lutas, ou nossos desafios, ele é concedido quando nós levantamos contra os obstáculos, contra as coisas que Deus colocou em marcha, mas nós dentro de nós somos fortes, nós estamos com medo, não somos corajosos. Bem amado, apesar que Deus declarou, ele deu a doença debaixo da sua força, deu tudo debaixo da sua força. Aquele que vai fazer vai se demonstrar muito. Por quê? A pessoa que Deus deu aquele poder, ele primeiro, ele é fraco. Deuxième chose, a segunda, ele não é corajoso. Deus sabia que ele sabia que Deus que nos foi nos dizer, devemos bater, devemos procurar. No seu percurso, Deus deu tudo debaixo do seu poder. Ele colocou debaixo da sua capacitação. Mas o Deus não tem força. Não és corajoso. Fica sabendo, apesar que Deus deu o telefone, ele vai se demonstrar forte debaixo de ti. Mesmo quando Deus conversou, Josué já tinha informação de Jericó. Ele já tinha informação dos soldados. Ele já sabia sobre tudo que estava no Jericó. Deus insistiu a ele disse: tome força, fortifica-se. Na tarde de hoje, eu vi lembrar há coisas que estamos fazendo, estar marcado de defeitos, apesar que a vitória, mesmo que Deus livrou nossos inimigos, mesmo que nos deu já força, mas muitos dos filhos de Deus, eles estão debaixo da dominação das tais coisas. Deus luta para os seus filhos. Ele é Deus que vence a luta. Ele quer que os filhos que estão lutando, eles sejam corajosos, eles sejam fortes. Um pagão que não ora, um pagão que não ora, ele não sabe a palavra de Deus. Vai ver perante uma situação, ele vai falar: eu sou corajoso, eu vou entrar e vou tomar aquilo. Ele não ora conforme tu fazes. Ele diz: eu sou corajoso, no pouco que eu tenho, eu vou entrar e vou tomar aquilo. E amanhã também vai tomar aquilo. Amanhã aquela coisa vai ser dada para ele. Ele não ora. Ele manifestou aquela coragem dentro da tais coragem. Deus andou com ele e deu também a tais coisas. Quantas pessoas, as portas de trabalho foram fechadas. Ele é inteligente, ele é capaz de fazer aquilo, mas o medo não fez chegar naquele, tornou aquele lugar forte. O medo fechou as portas. Deuxième chose, a segunda coisa, a parte do homem, quand l'homme met toute son confiance en lui seul,
Quando o homem mente toda a confiança, Nzambe abumbelaka bana na ye. Deus luta para os seus filhos. Mwana wana apesi confiance na ye. Quando o filho dá sua confiança, Atie motema na ye nyonso. coloca o seu coração, Apesi yango pai na Nzambe. ele entrega a Deus. Toko expliquer lo nini confiance. Vamos explicar o que é uma Josué confiança. chapitre 10 verset 25. Confiance ezali nini? A confiança é o quê? Nakopesa illustration moko ya moke. Eu vou dar uma ilustração. Mokolo moko tozotambola na mwana, Um dia eu andava com a filha, tozotambola na Preciosa, eu andava com a Preciosa. tozotambola na ye. Nós andávamos, Ndokende padaria kosomba mapa. estávamos indo na padaria. Tokomi place moko ya lisusu. Chegamos num certo lugar que Banotambola na mwana, totambola na mwana plat. eu andava com a Mais criança. tokomi na place moko ya lisusu. Chegamos num lugar que tinha buraco. Nakompane te, Eu não compreendi. Preciosa ayebisi nga eloko te. Preciosa não me disse Mais nada. amoni libulu liboso. Ele viu o buraco em Papa sala frente. nakompane te. Eu não entendi. Mwana asote mbala A moko. criança pulou de repente. Libulu wana ezalaki mwa O molayi. buraco era um Mais pouco. mwana asote. A criança Ntango pulou. asote, Quando ele pulou, ayebisi nga eloko te. ele não me disse nada. Asote mbala moko. Ela pulou de repente. Sikoyo, eloko nini aremakaki? O que eu notei? Ntango alingi kosala apula Quando wana, ela queria wana pular, asimbaki na loboko boye. eu peguei ele na mão. Asimbi nga makasi. Ela me segurou Mama forte. atie énergie asote. Colocou energia e pulou. Ntango asisi libulu wana, Quando terminou o buraco, oba! ele disse: Oba, On a reçu libulu. eu venci o buraco. Libulu bani. Quer dizer, Lokola asimbaki nga na loboko. como ela segurou, Azala confiance. ela tinha Malgré confiança. libulu oyo, Mesmo este buraco, age na ngai, na minha idade, nakoki kosote yango eu te. não posso Malgré libulu pular. oyo, Mesmo esse buraco, age na ngai, na minha nakoki idade, kopula yango eu te. não posso Mais lokola pular. nasimbi loboko ya Conforme eu papa, peguei a mão nakosote libulu oyo. eu vou pular Malgré este monene buraco, nango, apesar da sua nakokoma tina grandeza. suka po papa simbi Eu nga. chegarei porque o Pai segurou-me. C'est ça la confiance. Aquilo é a confiança. Donc, énergie na ye, A tua energia oyo a utilisé pas sauter que libulu ela wana. utilizou para pular, Azalaki na ye na confiance. ela já tinha Nakokota confiança. na kati ya libulu te. Eu não vou entrar no Papa simbi nga na buraco porque o loboko. Pai me segurou. Loboko na ye ekokomisanga A minha te. mão vai me chegar até no fim. Yango na confiance bien. Aquela é uma confiança. Atourne bapense na ye nyonso. Ela pegou os seus Atourne pensamentos, espoir na ye pegou nyonso. todos os pensamentos dela, Atourne nyonso ya ye tudo que era ya dela, papa. dentro do Pai. Oresi kosote. Eu vou vencer neste buraco. Ebele ya biso bana na Há Nzambe. muito de nós, bem. Jeriko bamiri nango ezokokota te. Jericó, o seu muro Jeriko bamiri caiu. nango ezokopersiste. O muro Jeriko bamiri persistia. nango ezokotelema makasi. Tudo se Parce que levantia. biso toza na confiance ya Nós Nzambe não tínhamos a tozokokota te. confiança de Deus Biso que toza na orava. confiance ya Nzambe Nós não tozokokota te. temos a confiança Toza de na Deus que confiance ya estamos a Nzambe procurar. tozokobondela Não te. temos a confiança de Deus que estamos a orar. Nde tozokokomplike makambo. Nós estamos a complicar tudo. Tozokokomplike makambo nyonso. Estamos a complicar tudo. Eloko ya misato, A terceira coisa, quand l'on marche avec foi, quando o homem caminha através da malgré tant fé, de défis, mesmo tempo de desafio, malgré mesmo badefi tempo, oyo ya minene, os desafios grandes, Nzambe abundelaka bana na apesaka eloko. Deus luta e dá Ntango vitória. oyo aza na kondima epai na Quando ye, aquele que tem a fé malgré nele, badefi, mesmo os malgré desafios, batango etelemi liboso, mesmo os tempos que se malgré levantou, bamontagne, mesmo as malgré montanhas, baenemi oyo mesmo os inimigos que estão mais ye aza diante kaka na dele, ele kondima está somente com epai ya a Nzambe fé oyo alobi a na ye Deus que lhe makambo. falou as palavras. Eza biloko oyo bien aimé, São as coisas oyo Josué que Josué, apratikaki, ele praticou, oyo Josué que Josué ezalaki part na ye era a sua parte Jeriko ekule. para que Jericó caia. Malgré déjà Nzambe apesaki ye, Mesmo se Deus já lhe Nzambe azalaki deu, baroi, Deus ofereceu Nzambe os azalaki reis, pouvoir, Deus ofereceu poder, Deus deu todo o poder na de se ya Jericó. domination de Debaixo Josué. da dominação de Josué, deveria Josué fazer a sua parte. ozobondela bien aimé, Estamos a orar, ozokoluka Nzambe, estamos a procurar, ozokobelela Nzambe, estamos a mais chorar part na a yo bien Deus. aimé, A sua parte ozokosala yango te. não estamos a fazer.
esengeli kondima na yo ezala epai na Nzambe. A nossa fé deve estar a Hébreux chapitre Deus. 11 verset 6 Hebreus capítulo 11 a 6 elobi diz: sans kondima sem a fé, mutu moko te akozala agréable. ninguém será agradável em frente a Deus. Sans kondima Sem a fé, okozala agréable. não vamos ser agradáveis perante Deus. esengeli mutu azokopusha A epai na pessoa que Nzambe. está se aproximando a esengeli Deus, mutu Nzambe apesi a bapromese. pessoa que Deus deu a esengeli mutu promessa, azokoluka a Nzambe. pessoa que está à procura de Nzambe Deus, apesi a conquête ya pessoa que Jericho. Deus deu a conquista de ayeba Jericó, Nzambe deve wana saber azali. aquele Deus existe. lokola Nzambe wana azali, Conforme aquele Deus existe, yende mutu akopesa victoire, Ele que vai dar a yende mutu vitória, akopesa elongo, Ele que vai dar a yende mutu vitória, akopesa yo victoire na bitumba Ele que nyonso vai dar a tokokana. vitória em tudo que vamos enfrentar. Mais lelo Mas hoje, bana na Nzambe ebele há vários filhos de Deus. tokoma beaucoup plus Tornamos mais confesser victoire, confessar a vitória, mais confesser peut-être la foi, confessar a fé, mais mpona kotia yango na misala mas colocar em prática, ninguém coloca aquilo. alors que kondima A fé eza vie é a vida. ezaka badéclaration moko ya monoko te etikala Não é só a declaração que mais fica bien na aimé, boca. la foi c'est la vie. A fé é a La vida. foi c'est un atout intérieur bien aimé. A fé é tudo que está no interior. Et ça bomoi oyo esengeli bien aimé. É a vida que Oh ama. adapté bien aimé. Devemos Et ça adoptar. bomoi bien aimé oyo esengeli. É uma vida Vivre na yango. que devemos viver Cultiver aquilo. yango kati na yo. Devemos cultivar dentro de nós. Combien bien aimé. Quantos bem amados Tosoko prier. estamos a orar, Tosoko déclarer. estamos a Tosoko declarar, promesse. temos promessa, Kondima eza te. mas a fé não tem. Kondima eza te. A fé não tem. Ozalaki part. Eras parte. Josué esengelaki asala. José deveria Mpona fazer Jéricho para etoya. que Jericó Sans caia. ces choses bien aimé. Sem as omona coisas, lokola Nzambe akomi la. vai ver Deus Sans ces choses sem as omona coisas. lokola Nzambe asalaka te. Vai ver que Deus não ezali opera. yo nde moto ozokotisa part na É yo. nós que não Nzambe estamos a deja colocar tunduli parte. nyonso. Deus já abriu Nzambe deja tudo. pesi yo Deus nyonso. já tudo. Mais ezali part na yo. Mas está faltando a sua parte para conquistar Jericó, a sua parte, para derrubar para penetrar, para possedar em tudo que deu a toda a riqueza. Il est rapide pour tokota na prière. Avant la conquête, il y a quelques disciplines, vie que l'homme doit amener. Avant conquête, Antes da conquista, avant mirekoya, antes do muro cair, yokota oswa. para tu entrar em Eza na Jericó, ba discipline. há disciplina Que vie oyo koki komene. e a vida que tu vais levar. Avant conquête, Antes das conquistas, avant mirekoya, antes do muro cair, o conquistar. para tu Eza conquistar, na ba vie oyo osengeli omene. há vidas que tu deves Eza na levar. ba discipline oyo osengeli omene. Há disciplina que deves Lelo levar. ebele ya bana na Nzambe. Hoje há muitos filhos de Deus. Le délivrance ezokokoma pasi. A libertação é difícil. Visitation ezokokoma A pasi. visitação é difícil. Makambo ezokofungama na pasi. As coisas estão se abrindo ebele na dificilmente. biso bana na Nzambe. Porque há muitos de nós tobimisi badiscipline. perdemos a tobimisi disciplina. vi moko ya Perdemos a vida de soka levar. mutu oyo azokobondela A Nzambe. pessoa que está mwana orando a na Deus. Nzambe aza mwana moko oyo ya Nzambe oyo azokovivre a part. O filho de Deus que está viver a azokovivre parte. forma ya basysteme Está a viver fora do sistema do ebele ya bana na mundo. Nzambe tobimisi Há badiscipline. muitos filhos de Deus que perderam a disciplina. yango tozomona Por isso estamos a ver. makambo ezokokoma milai. As coisas estão tornando comprido. eloko moko Nzambe apesaki yo faloso yango dala na 2022. A coisa que poderei buscar em mais eketi na 2022 2028 foi até 2028. osangi vi moko ya komene, Porque a vida de levar osangi badiscipline. as disciplinas, eloko ya liboso, a primeira coisa, la vie de prière. a vida de oração. Amen. Bien aimé, vie de prière ezali
très important. A vida de oração é muito importante. Vie de prière est ça très A important. vida de oração é muito importante. Estamos a ver Jericó caiu antes do povo de Israel conquistar. Não caiu com facilidade. Vimos a disciplina que Josué adotou para que aquele muro caia. Sem as disciplinas, o muro de Jericó não poderia cair. Sem as disciplinas, o povo de Israel não poderia ser conquistar. Mesmo se Deus falou, mesmo que Deus deu as promessas, sem as disciplinas, Israel não poderia entrar. Devemos adoptar a disciplina de oração. Tenha o tempo, meu amor, de perder-se no mundo. Tenha o tempo, meu amor, de perder-se na família. Foste à procura de Deus. Avant Josué abima en public na Antes Israël. de Josué sair em público, ele foi escondido com Deus. Avant abima liboso ya Israël. Antes dele sair em frente de Israel, ele foi escondido com Deus. A oração é conversar. Você fala e Deus também responde. Josué, ele tinha vida de oração. Se nós queremos na noite de hoje, se queremos no nosso percurso, na sua vida, para tu ser uma mulher valente que vai fazer um milagre, que vai derrubar o Jericó, que vai conquistar, para ser uma mulher de grandes desafios, deves adoptar a vida de oração. Sem a vida de oração, esqueça-te, meu amado. A segunda, devemos adaptar. Devemos fazer funcionar a vida de oração. Adoração. Meu amado, devemos fazer entrar a vida de adoração. Por que estamos amando? Deus falou a Israel, quando ele deu tudo a Josué, ele disse, vão pegar os sacrificadores em frente e vocês vão pegar as trompetas, vai estar lá para tocar a arca de aliança que simbolizava a presença de Deus, as trompetas, as pessoas que tocavam, da adoração. O Filho de Deus que quer cair na sua vida, adopta a vida de oração no seu percurso. Deve ser um adorador poderoso. Sem aquilo, Jericó não vai cair. Jericó não é um desafio à toa. Não é um desafio de nada. As coisas que não são desafios. Devemos adoptar uma vida. Primeira vida de oração. De segunda é adoração. E o terceiro é da santificação. A pessoa que está na conquista deve adoptar a vida de santificação. A santificação é de extrema importância. Nas pessoas que se apresentam perante Deus. A quarta, a crente deve ter o temor a Deus. Essas todas as coisas Deus estava a falar a Josué. Josué não deu uma palavra negativa, não respondeu uma palavra de medo. Quer dizer, ele tinha temor a Deus. Alors que la crainte de Dieu, bien aimé, a crença de Deus, découvrir aquilo nos faz descobrir a grandeza e a capacidade de Deus.
dentro da crença é que faz a pessoa depositar a confiança a Deus. Dentro da crença é que faz a pessoa estar em santificação. Dentro da crença é que faz a pessoa ter a fé a Deus. A quinta, a obediência. Em cima de tudo, a obediência. Sem a obediência, Jericó não poderia. Sem a obediência, Jericó não poderia. Sem a obediência, você não poderia entrar para possuir toda a riqueza. Jericó já foi dado. Os reis já foram dados a ti. O percurso da vida foi dado. As lutas que vai se enfrentar, Deus já te deu a vitória. Mas por que está demorando? Porque não consegue vencer. Mesmo que Deus te deu a vitória, é porque estás à falta da fé. A sua parte está no teu percurso. Não há ninguém que pode atingir a riqueza. Não há ninguém que pode atingir o desafio financeiro. Não colocar a disciplina. Se o segundo não sabe a vida de guardar, não limitar os gastos. Ele vai ter mas não vai chegar. Todos se tu perguntar, ele vai dizer onde as pessoas que apareciam, eu fazia. Onde as pessoas gastavam, eu vesti uma sandália para tornar ouro. Eu andei com uma roupa para tornar ouro. Ele nos diz, podem te dar promessa. Deus pode te abençoar. Há uma vida que devemos adotar para chegar sem antes. Não chegará na noite de hoje. Jericó foi dado na noite de hoje. A vitória foi dada na noite de hoje. Tudo que está na família, que está na conta, Deus já te deu a vitória. Deus já te deu a vitória. Anda contigo, mas a sua parte, tu deves fazer a tua parte. Notez bien, la victoire de Dieu, a vitória la victoire Dieu l'a déjà donnée. A vitória Deus já deu. Mais sans ces choses, mas sem as il n'y a pas la victoire. Não há vitória. Car Dieu quando Deus est un Dieu des ordres. Ele é Deus dos ordens. Aussi em si, des principes. Em princípios, sem essas coisas, não vamos derrubar. Sem essas coisas, não vamos possuir. Que nosso Deus, Ele é Deus de ordem. Conforme Ele é Deus de ordem, não é que tirou os seus princípios. Ele é filho, os princípios. Ele é Shana. Se tu queres andar com Deus, derrubar e vencer os desafios do seu pecado, na sua vida. Pegue essas coisas que adota dentro de você, faça crescer, Jericó vai cair e você vai entrar e poder a palavra de Deus. Bem amado, o primeiro sujeito, eu não sei, no seu percurso, est-ce que em todas as promessas que Deus deu, Deus passou no intermédio do seu povo e Deus demonstrou os servos e demonstrou. Bem amado, estamos a fazer a nossa parte. Explicar a parte na noite de hoje. Será que na bênção que Deus revelou no seu servo, naquela revelação para falar, será que estás a fazer a sua parte?
Hoje há muita gente que muda de balingi igreja kosala part na bango te. porque não querem fazer Ah, na a église sua na parte. nzamba asalaka te. Aquela igreja Na Deus église na não nzamba faz. visitaka Deus te. não visita. Part na yo bien-aimé. A sua parte, minha amada. Esengeli ozala na confiance ya nzambe. Devemos ter confiança Par na nele. yo. A sua parte, Esengeli ozala na foi. deves ter a fé. Part na yo. A sua parte, Esengeli devemos otia confiance epai ya colocar nzambe. a confiança a Deus. Part na yo. A sua parte, Esengeli devemos otalela kaka ye. olhar somente a Ele. Yenda yebi mokili ndenge Ele é que ezali. sabe o mundo conforme Yenda yebi makambo nyonso Ele soko se sabe manifeste tudo katikati na conforme mokili. está se manifestando. Soki makambo oyo Se essas elongwaki katikati na yo for sair mpona badéception, para a decepção, soki makambo oyo se essas elongwaki katikati na yo saiu dentro mpona baeseki ozokokutana para nango a na derrota vie, que estás a nasengi yo bien aimé, eu vou pedir, por favor, por na favor, pokwa lelo na noite loba na de nzambe hoje, alimbisa diz ao yo Senhor que mpe nzambe azongisa makambo e que katikati na yo. volte aquelas Loba na coisas, nzambe ezongisa confiance. volte às Loba confianças, na nzambe tondisa lamusa kondima. faça acordar a fé. Loba na nzambe Diz ao Senhor, natalela kaka yo. eu olhar somente a Ti. Loba na nzambe Vamos pesanga falar, makasi, dei-me força, pesanga makasi, dei-me força, pesanga courage dei-me coragem ya kotelema, de ya levantar kotambola na e yo. de caminhar Continue à prier ton bon Dieu juntos em nome de Jesus. Oh Jésus. Seigneur Dieu, usa nzambe na ordre. Usa nzambe na ba principe Jésus. Yawe nzambe avant na biso kokonquérir na pokwa lelo oyo pesi biso Jésus. Avant na biso ya kokonquérir Jésus-Christ na parcours na biso Seigneur Dieu na vie na biso Seigneur. Yawe nzambe ezala biloko oyo esengeli Jésus-Christ éternel et Dieu nkolo.